Mas agora falando um pouco a respeito da relação do Brasil e como que esse tarifaço, se esse tarifaço pode, de fato, ser benéfico para a carne bovina brasileira. Para falar a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR, a gente conversa agora ao vivo com Douglas Coelho, que participa conosco dessa edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. E Douglas, para todos os lados que a gente olha, e na verdade que a gente olha aqui é um monte de papel e relatório, né? Aparentemente, para a carne bovina, talvez inclusive para outras carnes, pode ser muito interessante para o Brasil, não só em torno dos Estados Unidos, mas em relação a mercados que fazem aquisição de carnes norte-americanas. Qual que é a sua avaliação sobre este fator? O Brasil pode ser beneficiado em relação a esse tarifaço, pensando em carne bovina? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Olá a todos os amigos da Agricultura BR. É um prazer falar com vocês. Pois é, a gente está tendo um pregão hoje muito volátil, muito agitado em função desse tarifaço, né? Alguns países retalhando, mas quando a gente dá um passo para trás e faz uma análise mais fria, os principais penalizados desse aumento dessas tarifas é a Ásia, né? China principalmente, alguns países em volta ali, e a Europa, né? O Brasil entrou aí na lista dos 10%, a menor tarifa dentre os demais aí. De uma maneira geral, caso houver mais retaliações ou tarifas maiores, né? Caso não houver uma negociação para tentar entrar num acordo e diminuir isso, sem dúvida, toda essa movimentação pode gerar alguma desaceleração econômica, né? Isso não seria benéfico para ninguém, para nenhum país. Mas no relativo, quando a gente olha os demais países, se a gente for colocar no relativo, o Brasil saiu pela tangente, né? Está sendo relativamente beneficiado frente aos demais. A gente já viu também, né, nos últimos dias, a China banindo a entrada de carne de frango de 2 frigoríficos dos Estados Unidos, né? Isso mostra um pouco da leitura mental dos dois países, a tensão aumentando em relação a empresas produtoras de proteína, outras empresas também, outros setores. Então isso deixa o Brasil numa situação relativamente confortável. O Brasil, quando a gente coloca frente aos demais países, possui uma economia relativamente fechada, um isolamento geográfico, uma grande oferta de cereais, de água, de extensão territorial, num momento em que os Estados Unidos está com um ciclo de bovinos mais apertado, já teve gripe aviária, o preço do ovo lá explodiu. A China tem um grande rebanho, mas tem um baixo desfrute quando a gente olha para bovinos. Então, sem dúvida, a gente fica numa posição privilegiada nesse momento. Mas vale a pena reforçar essa questão da atividade comercial no mundo como um todo, né? Em resumo, se os Estados Unidos fazer isso, né, como uma maneira de negociar e as coisas fluírem um pouco mais para frente, né, o dinheiro alocado naquele país lá pode drenar para outros mercados, né, querendo ou não, a gente pode ser beneficiado também. Agora, se houver uma queda mais drástica de lá, alguma desaceleração bem mais contundente, sem dúvida outros países também sentirão. Então, acho que nossa leitura nesse momento, embora as coisas mudem muito rápido, é nesse sentido. Douglas, e aí falando dessas mudanças rápidas, temos uma alteração completa no padrão de comércio, e ainda que esse padrão de comércio não tenha se alterado, ele mostra um fator de estar muito nervoso, bastante volátil, até porque está buscando se ajustar. E eu estou falando de mercado financeiro, estou falando também de mercado de commodities, de uma maneira geral. Quando a gente olha para a carne bovina em si e o fluxo comercial que existe, principalmente a carne que é originada no Brasil, a gente vê algumas possibilidades interessantes. Por exemplo, quando a gente olha para a exportação brasileira de carne bovina, e agora, o mês recente, março de 2025, a Secretaria de Comércio Exterior trouxe um número ali, 215 mil toneladas embarcadas ao todo, se eu não estou enganado.
teve um crescimento importante, se eu não estou enganado, de 18%. Se eu estiver acertando, você me dá um ok. E o faturamento, né, a receita dessa indústria frigorífica exportadora, ela foi superior ainda, o que mostra que a tonelada da carne bovina melhorou, teve uma evolução no valor dessa tonelada. Só que a China tem brigado por uma tonelada mais barata já há algum tempo, não é de agora que isso vem acontecendo, mas ela vem ganhando força. Quando a gente olha esse cenário, momento em que o Brasil vai entrar de fato em mudança de ciclo pecuário, que a gente vai ter uma oferta menor de animais para abate, já começou a aparecer, a arroba começa a evoluir. Como é que a gente pode ver essa cadeia produtiva brasileira se organizando a partir de agora? Perfeito. O que a gente tem nesses primeiros meses de 2025 foi um desempenho muito forte. Você colocou muito bem a questão de março, foi divulgado agora nessa última sexta-feira, os dados estão bem recentes, bem frescos, né? Então, geralmente, nos 3 primeiros meses do ano, a gente tem uma ressaca praticamente, né? Não só no mercado doméstico, mas no mercado global. O pico das exportações acontece entre outubro e novembro, dezembro dá uma desacelerada, janeiro, fevereiro e março é mais tímido, mais calmo. Não foi isso que aconteceu em 2025. A gente já parte de uma base muito forte, com uma aceleração muito boa de volume embarcado, né? Então a gente tem um volume que já começa com o ano bem firme, a gente tem o enfraquecimento dos Estados Unidos nessa questão de carne bovina, a gente tem a China talvez muito mais dependente para mercados que ela já tem um bom relacionamento, que é o caso do Brasil. A China é uma civilização milenária, são especialistas nessa questão de negociação, né? De tentar abaixar preço, acelera um pouco o volume aqui, abaixa um pouco o volume aqui, é natural deles, né, faz parte dessa negociação que eles têm. Mas quando a gente olha aí o consumo per capita da China, né, principalmente nos anos recentes, e olhando ali no leste chinês, onde o crescimento aí da renda disponível é mais forte que os demais locais ali, a gente vê que esse consumo per capita vem crescendo de uma base pequena, mas constantemente. Né? Possivelmente, se essas vias de mercado, como a gente está comentando agora, caso essas tarifas continuem pesadas, né, vigentes, a gente pode ver algo que a gente viu próximo aí de 2018 da soja. Né? Nosso preço da soja, querendo ou não, ganhou uma atração muito forte, porque a via brasileira em relação à China, à Ásia, ganhou um pouco mais de tração. Né? E nesse momento a gente não tem só essa questão comercial, mas também tem a questão da produção, né? A questão de originação nos demais países. O mundo está praticamente short em carne bovina, a produção está limitada, está mais contida, enquanto a gente aqui, apesar de estar vivendo uma mudança de ciclo, a gente viu nos últimos abates divulgados pelo IBGE que também continua num ritmo muito forte. A indústria brasileira aproveita esse momento, pisa no acelerador e está conseguindo suprir a demanda global nesse sentido. Douglas, agora falando de uma coisa mais doméstica, que é o mercado de gado pronto para o abate, dando uma mudança, mas que de certo modo está bastante ligado. A gente está vendo agora nos últimos dias alguma recuperação de preço em praças paulistas. Aqui no Mato Grosso do Sul também há uma recuperação muito clara dos valores para boi gordo, para novilha gorda, para vaca gorda, e outros estados têm apresentado também um cenário semelhante. Norte, noroeste do Paraná, Mato Grosso também tem fortalecido. Como é que vem esse mercado e as escalas começaram a encurtar de fato? Douglas, como é que está isso? Perfeito. Essa virada de mês ela foi bem típica. A gente viu que no mercado atacadista houve uma ligeira alta, né? Aquela viradinha no qual o varejo se prepara para vender um pouco mais, o atacado reprecifica alguns produtos, altas contidas aí na casa de 50, 60 centavos pela carcaça, nada muito expressivo, mas realmente Mato Grosso do Sul, Goiás, algumas partes de Minas, a gente vê sim os preços mais sustentados. Isso também, querendo ou não, reflete aqui em São Paulo uma grande praça consumidora, né, em relação à população, uma grande praça também exportadora. A gente viu aí que preços que estavam na casa de 315, 320 ganharam um pouco mais de tração, iniciam essa semana um pouco mais na casa aí de 325. Apesar que seja segunda-feira, o ritmo dos negócios ainda é lento, os 325 é o valor que aparece mais frequente nos nossos levantamentos.
É fato também que o pecuarista, vendo esse termômetro um pouco mais aquecido, tem pedido os 330, né? Mas isso ainda não é frequente, é algo bem pontual. As escalas de abate aqui estão bem heterogêneas. A gente vê que não é comum os frigoríficos precisarem de animais para os mesmos dias, né? Vai entre os dias 14, dia 16, dia 17, mas a indústria sim está com fome, está precisando repor seus estoques, então é o momento de sustentação que a gente vê nessa virada do mês.